Crimeia pega fogo novamente. As forças da Ucrânia continuam sua longa missão de libertar a península e expulsar os ocupantes russos por todos os meios necessários. Eles identificam e eliminam alvos, de radares a aeronaves e oficiais russos de alta patente, mais rápido e eficiente do que nunca. Destruindo tudo e levando a fúria da guerra ao território controlado pela Rússia há mais de uma década. Isso, é claro, não é novidade. As forças armadas da Ucrânia tornaram a Crimeia uma prioridade máxima desde os primeiros dias da guerra. Atuam nas linhas de frente em Donetsk e Luhansk e buscam enfraquecer o controle russo na península sul da Ucrânia. Eles fizeram ataques de drones e operações secretas contra vários alvos, incluindo aeródromos e a ponte da Crimeia construída pela Rússia. Cada um desses ataques enfraqueceu lenta, mas seguramente, o controle e as capacidades da Rússia na região. Ao danificar e destruir bombardeiros e caças, por exemplo, a Ucrânia dificultou muito que as forças russas realizassem ataques aéreos a partir daquele local específico. E quando destruíram estações de radar e defesas aéreas, a Ucrânia abriu brechas e caminhos para que seus drones e mísseis pudessem passar, expondo os ativos russos a novos ataques. Agora, mesmo com a intensificação dos combates em áreas importantes da linha de frente, a Ucrânia não está aliviando a pressão sobre a Crimeia. Na verdade, recentemente tem atacado a região mais intensamente que antes, aproveitando as fraquezas da Rússia e os recursos cada vez menores para eliminar vários alvos de alto valor, um após o outro. O primeiro grande ataque ocorreu na noite de 21 de setembro. O alvo, desta vez, não era um dos suspeitos de sempre, como uma estação de radar, um sistema de defesa aérea ou um aeródromo. Em vez disso, as forças da Ucrânia miraram em um resort de luxo conhecido como Sanatório Foros, que fica na costa sul da Crimeia, a sudeste de Sebastopol, a maior cidade da região. Isso pode parecer uma estrutura estranha para atacar, especialmente quando as forças da Ucrânia, historicamente, focaram apenas em alvos militares. Eles nunca chegaram ao nível da Rússia, que ataca frequentemente infraestrutura civil em toda a Ucrânia, incluindo hospitais e escolas, onde até bebês foram mortos. Desta vez, porém, a Ucrânia atingiu um alvo que parecia inofensivo à primeira vista. Mas havia um motivo especial para isso. Relatórios em redes sociais indicaram que vários oficiais russos de alto escalão podem ter estado na instalação durante o ataque. O canal Crimean Wind, no Telegram, também observou que o Serviço Federal de Segurança da Rússia, o Serviço Federal de Segurança sucessor moderno da KGB da era soviética, tem usado a instalação. Segundo nossa fonte, o Serviço Federal de Segurança se instalou no sanatório, frequentado por oficiais de alto escalão. Jornalistas também descobriram que o restaurante principal do resort estava fechado no dia do ataque para um serviço especial. O que também reforça e ossa a ideia de que convidados muito importantes estavam na área. No passado, até mesmo o presidente russo, Vladimir Putin, foi visto de férias na região, segundo relatos. Assim, não surpreenderia se altos funcionários do Serviço Federal de Segurança ou oficiais estivessem presentes na época. Os serviços de inteligência da Ucrânia podem ter descoberto isso. Como já provaram no passado, eles são notavelmente habilidosos em obter informações importantes e inestimáveis sobre posições militares russas, localização de ativos e até mesmo os movimentos de oficiais de alta patente. Se soubessem que figuras militares importantes estavam lá, poderiam achar ser a melhor e talvez única chance de eliminá-las. Até agora, isso é só especulação, pois a Direção Principal de Inteligência ainda não divulgou relatório detalhado sobre o ocorrido ou a intenção desse ataque. Pelo lado russo, poucos detalhes foram divulgados, mas as autoridades confirmaram um ataque de drone. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que vários drones foram interceptados sobre a Crimeia e as áreas ao redor naquela mesma noite. O líder russo na região ocupada, Sergei Aksionov, confirmou mortes no ataque, mas não deu detalhes sobre as identidades. Em uma postagem no Telegram, Aksionov escreveu: "De acordo com informações atualizadas, 3 pessoas morreram
e 16 ficaram feridas como resultado do ataque de drones próximo à cidade de Foros. Aksionov também afirmou que várias instalações na área foram danificadas no ataque, mas não deu mais detalhes. Sem mais informações, ainda não dá para tirar conclusões definitivas. Mas certamente há uma grande probabilidade de que a Ucrânia tenha eliminado algumas figuras importantes das Forças Armadas da Rússia, graças a esse ataque preciso e estrategicamente cronometrado. Se esse for o caso, isso poderia enfraquecer a máquina de guerra do Kremlin de várias maneiras, minando sua liderança e deixando suas unidades e batalhões com ainda menos líderes experientes para guiá-los? Mas o ataque à floresta não foi o único bem-sucedido na Crimeia nos últimos dias. Na verdade, apenas um dia depois, em 22 de setembro, surgiram relatos de outro grande ataque. Pelo que se acredita ser a primeira vez na história, a Ucrânia usou drones para atacar 2 aeronaves anfíbias russas. Para ser mais preciso, um par de aviões turbohélice B-12 da Marinha Russa foram destruídos nesse ataque. Os B-12 não são equipamentos de última geração. Na verdade, eles são dos equipamentos militares russos mais antigos em uso, com o primeiro voo do B-12 em 1960. Esses aviões serviram durante toda a Guerra Fria. Embora restem poucos, ainda patrulham céus e mares da península da Crimeia. Projetado para substituir o Barry F-B6 de 1949, o B-12, também chamado de Chayaka ou Gaivota, foi criado para patrulha marítima e missões anti-submarino. Com quase 30 metros de comprimento e equipado com 2 motores turbohélice Ivchenko Progress AI-20D, cada um com mais de 5.000 cavalos de potência. O B-12 alcança até 530 km/h e voa até 3.380 km. Ele já foi utilizado por várias forças militares no passado, incluindo a Força Aérea Egípcia e a Força Aérea Síria. Mas só Rússia e Ucrânia ainda usam ativamente essas aeronaves antigas. Disse que cerca de 150 deles foram produzidos. No total, porém, relatos e analistas de inteligência de fontes abertas estimam que a Rússia só tem algumas poucas unidades totalmente funcionais restantes, e 2 delas foram destruídas nesse ataque. A conta oficial do Ministério da Defesa da Ucrânia, Yanushis, tweetou sobre o ataque e compartilhou um vídeo mostrando exatamente como tudo aconteceu. Pela primeira vez na história, os guerreiros da antitanque Divisão de Infantaria Sublinhado Ucrânia destruíram 2 aviões anfíbios russos B-12 Chayaka. As aeronaves anfíbias B-12 possuem equipamentos caros para detectar e combater submarinos. Este é o primeiro ataque contra um B-12. Os guerreiros também atingiram um helicóptero russo Mi-8. As imagens mostram drones se aproximando e destruindo um B-12 e outro alvo. Assim como o helicóptero Mi-8 de 2 motores, o mais produzido do mundo, usado pela Rússia como posto de comando aéreo, helicóptero de ataque, transporte e em missões de reconhecimento. Os B-12 e o Mi-8 não conseguiram resistir ao ataque. Eles estavam em uma base aérea que analistas de fontes abertas acreditam ser a base de Kaja, usada pela frota do Mar Negro da Rússia, ao norte de Sebastopol, na costa oeste da Crimeia. Normalmente, bases aéreas como essa teriam fortes sistemas de defesa aérea ao seu redor para impedir que ataques como esse acontecessem. Mas, neste caso, os drones aparentemente conseguiram voar com bastante facilidade até seus alvos, sem enfrentar resistência real. Isso foi confirmado em outro vídeo gravado por um soldado russo no local, mostrando as consequências do ataque. O vídeo foi compartilhado no X pelo analista de inteligência de fonte aberta especialista Kherson Ket e mostra os destroços do que parece ser o helicóptero Mi-8. Segundo o especialista Kherson Ket, a fonte russa divulgou o vídeo com a legenda: "Eles atingiram a Crimeia novamente, menos os helicópteros e outras coisas que não posso escrever. Não há defesa aérea e o radar é inútil." Então, mesmo que algum tipo de radar e sistema de defesa aparentemente estivesse na área, está bem claro: não foi bom o suficiente para impedir que alguns drones ucranianos relativamente simples entrassem na área e causassem danos massivos.
O direção principal de inteligência ucraniano confirmou que esse ataque foi obra da Unidade de Forças Especiais Fantasma. E já houve inúmeros relatos no passado dos fantasmas altamente habilidosos da Ucrânia, usando drones para causar milhões, se não bilhões, em danos a alvos russos, tanto em territórios ocupados quanto dentro da própria Rússia. Os B-12 não valiam grandes quantias de dinheiro por causa da sua idade. Eles também não eram os equipamentos mais perigosos da Rússia, pois não carregavam mísseis nem lançavam bombas. Mas isso não significa que eles ainda não fossem muito valiosos para os militares russos. Essas aeronaves anfíbias tiveram um papel importante na invasão da Ucrânia, vasculhando as águas do Mar Negro para localizar embarcações de superfície não tripuladas ucranianas, conhecidas como barcos-drones, a fim de fornecer informações valiosas para as unidades locais e prevenir ataques marítimos a embarcações importantes. Diversos vídeos e fotos mostraram os B-12 realizando operações ao longo da costa da Crimeia, desde os primeiros dias da guerra. Relatos indicam que os B-12 ajudaram a identificar não só barcos-drones, mas também outras ações ucranianas no mar, como forças especiais, mergulhadores de combate e missões de reconhecimento na Península da Crimeia. Os B-12 comportam até 13 sobreviventes. Assim, poderiam ajudar marinheiros resgatados à deriva ou membros da Marinha Russa, e podem lançar suprimentos para quem precisa, como pilotos russos abatidos no Mar Negro. Essas embarcações possuem capacidade de transporte e sistemas de radar que fornecem consciência situacional na costa da Crimeia. Apesar da idade, essas aeronaves anfíbias continuam surpreendentemente versáteis. Além disso, como mencionado anteriormente, esses anfíbios são raros. A Rússia tem poucos deles, o que os torna ainda mais valiosos. No começo de 2023, segundo o relatório do think tank britânico Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia possuía só 6 B-12 operacionais. Todos eles seriam variantes B-12PS, especialmente projetados para missões de busca e resgate. Mais recentemente, analistas de fontes abertas que examinaram imagens de satélite da base aérea de Kaja, na Crimeia, encontraram evidências de até 8 B-12Zs na região. Porém, só 4 ou 5 foram considerados aptos a voar. Então, os 2 alvos destruídos no ataque de drones da Ucrânia faziam parte das aeronaves aptas para voar? Isso deixa a Rússia com apenas 2 ou 3 unidades. Em outras palavras, as forças da Ucrânia podem ter acabado de eliminar metade de toda a frota de B-12 da Rússia de uma só vez. Também é possível que uma ou ambas as aeronaves não estivessem totalmente operacionais, mas ainda fossem usadas pelas forças russas. Peças de reposição. De qualquer forma, as capacidades militares dos russos dentro e ao redor da Crimeia acabaram de sofrer mais um grande golpe. Com menos B-12s à disposição, somando-se aos muitos outros aviões e estações de radar que também foram destruídos na Península da Crimeia. Forças russas terão mais dificuldade para rastrear drones e barcos-drones ucranianos. Isso, por sua vez, abre novas oportunidades para Kiev lançar mais ataques na região. E a Ucrânia certamente vem aumentando a aposta nos últimos tempos em relação às suas operações com drones marítimos. Ela usou seus USVs para afastar a frota russa do Mar Negro e causar danos às instalações militares do inimigo. Drones marítimos podem até ter sido responsáveis por um ou mais ataques à ponte da Crimeia, e talvez até tenham desempenhado um papel nesse ataque mais recente à base aérea de Kaja. Barcos-drones estão mais fortes, inteligentes e resistentes. A Ucrânia aprimorou-os com plataformas antiaéreas reutilizáveis, lançadores de drones First Person View, barcos armados e explosivos mais potentes, para causar danos maiores e duradouros a qualquer alvo em seu caminho. As forças armadas ucranianas seguirão usando esses barcos-drones mais avançados e letais para atacar alvos no Mar Negro e além. Com a Rússia tendo ainda menos formas de detectá-los e detê-los, os próximos ataques podem ser ainda mais devastadores que os anteriores. E as más notícias para a Rússia não param. Porque em 25 de setembro surgem relatos de mais um ataque na Crimeia.
O Direção Principal de Inteligência compartilhou uma postagem no Telegram detalhando um ataque bem-sucedido contra 2 aeronaves russas e sistemas de radar costeiro. 2 aeronaves inimigas, Antonov 26 e radares costeiros. Mais uma presa para o fantasma do Direção Principal de Inteligência na Crimeia. Mestres da Unidade Especial do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Os fantasmas continuam eliminando alvos inimigos de alto valor no território da Crimeia temporariamente ocupada. Durante a incursão na península, as forças especiais da inteligência militar ucraniana incendiaram 2 aviões de transporte Antonov 26 dos invasores russos e também atingiram a estação de radar de superfície inimiga e o radar costeiro MR-10M1 MI-DATS-ESM-1. As perdas do exército de ocupação russo na Crimeia, causadas pela Direção Principal de Inteligência, foram registradas no resumo do Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia, em 24 de setembro de 2025. Quão bem os transportes Antonov 26 dos moscovitas queimam? Assista ao vídeo! Como aponta a publicação, este é mais um feito dos notáveis fantasmas da Ucrânia, reconhecidos como alguns dos mais eficazes operadores de drones militares do mundo. Os 2 aviões Antonov 26 destruídos neste ataque são da época da União Soviética e eram usados para transporte de curta e média distância. Eles podem transportar até 40 soldados ou cerca de 5,5 toneladas de carga por voo. Isso significa que, apesar de não possuírem nenhuma capacidade ofensiva notável, esses aviões são peças vitais da logística da Rússia. É fundamental transportar tropas rapidamente do ponto A ao ponto B em guerras em grande escala. Sem esses aviões, as forças russas, sem dúvida, terão mais dificuldade para mover pessoas e suprimentos, atrasando e prejudicando ainda mais suas operações e enfraquecendo sua presença na península. Os radares danificados integravam um sistema maior de defesa costeira que fornece alerta antecipado sobre alvos inimigos. Ele também rastreia alvos de superfície no mar, como barcos-drones e embarcações que se aproximam da costa. Como outros radares e defesas aéreas na Crimeia, isso é essencial para alertar soldados russos antecipadamente sobre ataques ucranianos. Assim, podem agir defensiva ou evasivamente para limitar o impacto. Cada vez que a Ucrânia destrói um radar desses, é como apunhalar a máquina de guerra russa nos olhos, deixando-a cega e perdida no escuro. Totalmente sem saber quando virá o próximo ataque, onde ele vai atingir e quão grave será. É por isso que as forças da Ucrânia têm feito disso uma de suas maiores prioridades: destruir o máximo possível de estações de radar. Sem olhos, até o oponente mais forte fica muito mais vulnerável. A Direção Principal de Inteligência também compartilhou outro vídeo desse ataque, com imagens, mais uma vez, capturadas do ponto de vista do drone. Enquanto se aproximam e atingem os alvos com precisão, derrubam primeiro as 2 torres de radar antes de avançar para os aviões de transporte. Em uma cena, as imagens mostram um avião Antonov 26 em chamas, com fumaça subindo e revelando a extensão dos danos. É impossível saber o impacto desse ataque para a Rússia a longo prazo, pois a Ucrânia pode explorar a redução das defesas do Kremlin e atacar outros alvos valiosos próximos. Enquanto isso, os comandantes russos provavelmente tentam elaborar planos de contingência, movendo ativos importantes ou trazendo radares suplementares. Mas isso ficará mais difícil, pois relatos recentes indicam que a península e outras regiões russas estão lentamente ficando sem combustível. Essa notícia vem do canal do Telegram Crimeia Realidades, que recentemente compartilhou uma postagem detalhando toda a extensão da crise de combustível na região. Desde 24 de setembro, a gasolina está completamente ausente nos postos de combustível da Crimeia. Até a A100 marca mais cara está indisponível. Isso mostra que houve um colapso da gasolina na região, afirmou um ativista da campanha #LiberteCrimeia, a Crimeia Realidades. Segundo ele, a situação piorou nos últimos 10 dias e chegou ao auge. A gasolina sumiu dos postos de combustível. O que os crimeanos temiam se confirmou. Postos de combustível estão sem gasolina e muitos fecham para evitar pagar salários desnecessários.
A escassez de gasolina afetou tanto os crimeanos quanto as empresas. Enquanto empresas públicas recebem cupons apenas para o básico, empresas privadas enfrentam grandes problemas e prejuízos com o colapso do transporte. Há menos carros nas ruas e vans lotadas, afirmou. De acordo com os ativistas, a falta de gasolina está aumentando rapidamente os problemas para os crimeanos. Eles esperam muito por táxis e também têm problemas com gasolina. Esse problema não é exclusivo da Crimeia. Foram registradas faltas de gasolina em várias regiões da Rússia, como Nizhny Novgorod, Rostov e Ryazan. Os preços disparam e muitos postos enfrentam dificuldades para atender a demanda, novamente por causa da Ucrânia. Kiev realizou vários ataques a refinarias, depósitos de combustível e alvos ligados ao petróleo russos nos últimos meses. Eles causaram impacto. Toneladas de combustível foram queimadas, tornando a produção nas refinarias mais difícil e perigosa, o que causou a escassez impressionante. Então, não só a Crimeia está em chamas, mas também está ficando sem um dos recursos mais importantes de todos, o combustível. A Ucrânia está sistematicamente destruindo o controle da Rússia sobre a região, deixando-a desarmada, desguarnecida e sem os suprimentos de que precisa para sobreviver. O tempo mostrará o próximo passo. Mas tudo isso, pode eventualmente abrir caminho para que a Ucrânia talvez recupere o território que lhe foi tomado ilegal, e à força em 2014. Confira nosso vídeo recente sobre como a Ucrânia mira nos pontos fracos da Rússia, na Crimeia e em outros locais. Veja nossa análise dos comentários mais recentes e polêmicos do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre o fim da guerra. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia e em outros grandes conflitos ao redor do mundo.